Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Amanhã de segunda-feira tem chuvas na região metropolitana de Fortaleza e muita expectativa sobre a abertura daqui a pouco no plenário da Assembleia Legislativa da solenidade que marca a posse dos novos dirigentes da mesa diretora, tendo à frente o deputado estadual Evandro Leitão para o biênio 2021-2022. Evandro vai encontrar uma Assembleia mais harmonizada e com menos conflitos entre os deputados estaduais. O governador Camilo Santana fará uma leitura da mensagem do Poder Executivo ao Legislativo de forma virtual. As informações agora com Sátiro Salles. Os deputados estaduais abrem hoje às 9 horas, no plenário 13 de maio, o ano de atividades na Assembleia Legislativa, com a posse dos novos membros da mesa diretora para o biênio 2021-2022. O presidente eleito Evandro Leitão, do PDT, será empossado em uma solenidade virtual, que terá a leitura da mensagem do governador Camilo Santana, também de forma online. A mesa diretora manteve os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias e cumpre as medidas para evitar as aglomerações no plenário, evitando assim a infecção de parlamentares, servidores e visitantes pela Covid-19. O comando da mesa diretora da Assembleia Legislativa terá ainda como primeiro vice-presidente o deputado Fernando Santana, do PT, segundo vice-presidente Daniel Oliveira, do MDB, primeiro secretário Antônio Granja, do PDT, segundo secretário Aldic Mota, do PSB, terceira secretária Érica Amorim, do PSD, quarto secretário Apóstolo Luiz Henrique, do PP. Ficam suplentes a deputada Fernanda Pessoa, do PSDB, e os deputados Osmar Baquite, do PDT, e João Jaime, do DEM. Dos 46 deputados estaduais eleitos em 2018, 4, José Sarto, Vitor Valim, Bruno Gonçalves e Patrícia Aguiar, já não fazem mais parte da composição da Assembleia Legislativa porque passaram a administrar, respectivamente, as cidades de Aquiraz, Fortaleza, Caucaia e Tauá. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O deputado estadual Evandro Leitão assume a presidência da mesa diretora para o biênio 2021-2022 e encontra, jornalista Beto Almeida, uma Assembleia Legislativa mais apaziguada e com muitos desafios para manter, no ano que antecede a disputa pela reeleição dos atuais parlamentares, comissões técnicas mais atuantes e maior sintonia da Assembleia Legislativa com a população. O arquivamento dos pedidos de abertura de investigações por quebra de decoro parlamentar contra os deputados estaduais André Fernandes, do Republicanos, Osmar Baquide, PSD e Leonardo Araújo, MDB, é a boa herança que a nova mesa diretora recebe da gestão interina do presidente Fernando Santana. Antes mesmo de assumir o comando da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão agiu e conversou com os mais brigões e, como bombeiro, conseguiu apagar as chamas de novos incêndios entre os parlamentares. Pelo menos essa largada do início do mandato de Evandro Leitão como presidente da Assembleia Legislativa já tem esse ponto que é considerado entre os parlamentares, que é um ambiente com menos intrigas, com menos conflitos, com menos agressões verbais entre os próprios parlamentares, deixando assim um caminho aberto para mais estabilidade na relação interna e mais tranquilidade para a Assembleia Legislativa agir e atuar, principalmente com projetos e ações que beneficiem a população do Ceará. Jornalista Beto Almeida, mais uma vez, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Muita expectativa, sem dúvida, para o início, desse novo período legislativo, dessa sessão que dá posse hoje ao presidente da Assembleia Legislativa, o Evandro Leitão, e na Câmara Municipal de Fortaleza, Luzenor, abre-se aí também um novo período, uma nova perspectiva. Aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, além de tudo isso que você já citou, de uma casa apaziguada, espera-se, sem muitos problemas de agora em diante em relação aos aprendizados, que todos acreditam
que os brigões, como você usou, tenham tirado proveito desta lição. E aí vem a questão. É uma casa também, Luciano, que chega tanto quanto renovada, porque ela foi impactada pelas eleições municipais de 2020. 5 suplentes viraram titulares nesse novo período agora da Assembleia Legislativa. Faltou um na relação do Sátiro Salles, então. Exato. Porque ele citou eleitos prefeitos José Sarto, Vitor Valim, Patrícia Aguiar, Bruno Gonçalves. São 4, você tem razão, não são 5 não, são 4. 4, Luciano, assumem aí de verdade a sessão, aliás, o exercício, já né? assumiram o mandato e passam a pegam uma atuar. casa, exatamente, e pegam uma casa renovada. Então isso abre uma perspectiva totalmente diferente e espera-se com mais tranquilidade para o Evandro Leitão. Bem diferente do que a gente imagina que será, por exemplo, Zeno, na Câmara Municipal. Eu digo não que lá o prefeito José Sarto não tenha maioria, ele terá, mas tem uma oposição mais aguerrida, tem uma oposição mais fortalecida e promete também ser mais barulhenta. Então, nesse aspecto, o prefeito José Sarto vai ter que utilizar de todo o seu jogo de cintura, da sua experiência na vida parlamentar, para tocar projetos importantes e polêmicos que vão chegar à Casa Legislativa, que é a reforma administrativa do município. Esta reforma está sendo aguardada para iniciar tão logo aqui os trabalhos sejam retomados, porque lembrando que hoje são apenas sessões solenes, não haverá deliberação de nada. As deliberações mesmo começam a partir de amanhã, e aí um dos pontos principais, nesse caso aí da Câmara Municipal de Fortaleza, Luciano, será exatamente a reforma administrativa do município, que está sendo aguardada e que isso naturalmente vai gerar um embate com os servidores municipais, porque quando se fala em reforma administrativa, se fala naturalmente em quebras de alguns paradigmas, de alguns pontos que já estão colocados e assentados e que naturalmente tendem a desagradar os servidores municipais. É natural que isso assim ocorra. Já aqui na Assembleia Legislativa tem outros pontos, mas o que deverá predominar aqui na casa ainda será esse embate e a busca, Luciano, por novas vacinas, pela superação da pandemia e principalmente pela retomada do ano letivo. Porque só um instante, porque o caso nosso aqui no Ceará, acompanhando dos demais estados, a decisão de retomar as aulas é uma coisa óbvia, acertada. Agora, o formato é que ainda está gerando alguma polêmica. São 7h26. Quero acrescentar, jornalista Beto Almeida, em relação a essa agenda a ser cumprida pela Câmara Municipal de Fortaleza e também pela Assembleia Legislativa. Há, sim, angústia e expectativa entre pais, estudantes e professores sobre o início do ano letivo de 2021. E também, Beto Almeida, fica um questionamento: como irão trabalhar os deputados estaduais do ponto de vista da produtividade, da discussão, do debate, porque nós vamos ter ainda nos meses de fevereiro, março, abril e provavelmente ao longo deste primeiro semestre, sessões mistas, híbridas, com a presença de alguns parlamentares no plenário 13 de maio e outros participando de forma online, seja de casa, seja de suas residências, dos locais de trabalho ou dos próprios gabinetes na Assembleia Legislativa, desde que haja um distanciamento para preservar a saúde desses parlamentares que têm idade mais avançada, tanto parlamentares quanto servidores da Assembleia Legislativa. Esse é um dos pontos, viu, Zenon? É uma das características nesse período de pandemia, jornalista Beto Almeida, é que os debates, as discussões ficam mais frias, mais distantes até mesmo da realidade, do cotidiano da população. É um desafio para o presidente Evandro Leitão, além de manter esse calendário de atividades no plenário e nas comissões técnicas, com uma pauta que seja voltada ao interesse maior da população e, ao mesmo tempo, gerar esse debate mais quente, mas com ideias, com conflitos de ideias, com respeito, naturalmente, nesses conflitos de ideias entre os deputados estaduais, desde que nós tenhamos, e é importante isso, Beto, como principal pauta o interesse maior da população. Zenon, esse embate aí sobre o formato das sessões, esse formato híbrido, já está acontecendo. E não é aqui na Assembleia, tá? Ele está acontecendo na Câmara Municipal e a oposição está exatamente já reagindo a isso. Porque a bancada de situação está defendendo, Zenon, que seja totalmente virtual ou híbrido, mas principalmente virtual, da forma que
qualquer projeto, seja ele impactante ou não, seja ele tendo votação secreta ou não, que os vereadores possam participar dessas sessões e votar de forma virtual. A oposição diz que não dá para ser assim e cita exatamente a questão de temas polêmicos, como é o caso da reforma administrativa, colocando que nesses casos não dá para isolar ali o plenário da Assembleia Legislativa e até a participação e a presença de populares em projetos tão polêmicos como esses, por exemplo. Na Assembleia Legislativa, eu acho que isso vai ser mais pacífico, do ponto de vista dessas sessões híbridas, vamos dizer assim. São 7h29, mas eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para você, Beto Almeida, para a gente voltar a falar, continuar falando sobre essa agenda política, porque, afinal, a partir de hoje, segunda-feira, muda o cotidiano na relação política dos congressistas, dos parlamentares, sejam municipais, estaduais, deputados federais e senadores, com a população. Afinal, com a retomada das atividades ou com o início do calendário legislativo de 2021, as pautas estarão em um debate, mesmo que nós tenhamos essas discussões mais frias em função do distanciamento social, da ausência física dos deputados federais, senadores, deputados estaduais no plenário das casas legislativas, mas nós vamos ter uma agenda que mexe com interesses da população, que gera expectativa, como, por exemplo, a discussão em Brasília sobre a volta ou não do auxílio emergencial. E para o jornalista Beto Almeida, eu vou deixar a pergunta. Estamos em um ano que antecede 2022, que tem disputa pela presidência da República, governos estaduais, renovação das casas legislativas. Aqui no Ceará, teremos um ano de 2021 bem mais tranquilo para o governador Camilo Santana, ou a oposição estará mais ávida pelo debate, mais acirrado e mais cáustica com o governo do estado? A pergunta fica no ar. Em um minuto a gente volta no bate-papo político. Alerta Geral. São 7h32. Eu volto aqui no bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, porque na agenda tem também a eleição para a presidência da Câmara Federal e do Senado, com o envolvimento direto como eleitores dos 22 deputados federais cearenses e 3 senadores. Mas antes, jornalista Beto Almeida, a resposta à minha pergunta. Teremos uma oposição atuante neste ano que antecede a corrida pelo governo do estado? Os deputados estaduais de oposição voltam mais dispostos a cobrar e fiscalizar atos e ações do governo do estado, ou teremos uma oposição morna? Luzenor de Oliveira, eu não tenho dúvida que esse ano de 2021, à medida em que as coisas vão acontecendo, vão se aproximando mais aí da metade do ano em diante, as cobranças serão maiores, a pauta da sucessão ganha as casas legislativas, não apenas no Congresso Nacional, mas aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O assunto passa a ser sucessão, porque não estamos falando apenas de eleições presidenciais, nós estamos falando aqui da mudança de comando do governo do estado, lembrando que estamos nos aproximando exatamente desse período. Nós vamos ter uma renovação sim para o governo do estado, e isso implica necessariamente saber quem são os atores políticos que vão se colocar como possíveis pré-candidatos, como pessoas que vão movimentar esse período. Então tudo isso aqui, a Assembleia Legislativa é essa caixa de ressonância. Tudo vai repercutir aqui, principalmente a sucessão do governador Camilo Santana. E a oposição, que hoje tem 10 parlamentares, que pode ainda não fazer tanto barulho na casa, mas à medida que esse calendário for se aproximando, ou seja, o assunto sucessão estadual vai estar sempre em pauta. E sobre a disputa pela presidência da Câmara, pela renovação do Senado, da direção do Senado e da Câmara Federal, quem chega agora com as informações sobre a agitação política em Brasília é o repórter Carlos Alberto. Uma segunda-feira diferente e com muita movimentação no Congresso Nacional. A escolha dos novos dirigentes da Câmara e do Senado para o biênio 2021-2022 agita os bastidores políticos. O dia é de muita articulação e ao final da tarde e ao anoitecer estarão definidos os novos presidentes das duas casas que compõem o Congresso Nacional. A corrida pela sucessão do presidente Davi Alcolumbre mostra um quadro de maior tranquilidade, com uma eleição quase batida ao martelo de Rodrigo Pacheco do DEM, de Minas Gerais, para presidir o Senado, contra a senadora Simone Tebet, do MDB, que foi abandonada pelos próprios colegas de partido.
A disputa pela presidência da Câmara está mais agitada e mostra um divisor de águas entre aliados e opositores do presidente Jair Bolsonaro, que assumiu apoio aberto ao deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, na briga contra a Baleia Rossi, do MDB, que tem como principal cabo eleitoral o atual presidente da mesa diretora, Rodrigo Maia. Os dois brigam voto a voto e o resultado da eleição mostrará, em princípio, um cenário de muita tranquilidade ou intranquilidade para o presidente Bolsonaro. Se Arthur Lira ganhar com o apoio dos votos da maioria dos 22 deputados federais do Ceará, o presidente Bolsonaro terá um ambiente mais apaziguado. Uma possível vitória de Baleia Rossi, apoiado por Maia, com uma linha política de independência, deixará o cenário turvo, com incertezas e instabilidade na relação com o Palácio do Planalto. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Os novos dirigentes do Congresso Nacional a serem eleitos nesta segunda-feira terão influência direta na agenda política e econômica nacional. Agora, com as informações, o Carlos Silva. A possível escolha de 2 aliados para o comando do Congresso Nacional pode dar a tranquilidade que o presidente Jair Bolsonaro precisa encontrar na caminhada para a reeleição em 2022. Um dos pontos mais importantes na agenda do Palácio do Planalto é que, com os presidentes da Câmara e do Senado sintonizados, o controle da pauta com projetos menos antipáticos para o governo federal dará uma grande contribuição para serem evitados atropelos e contratempos que gerem desgastes ao chefe da nação. Outro fator importante: tanto o presidente da Câmara quanto do Senado têm o poder de instalar ou barrar comissões parlamentares de inquérito, escolher relatores de projetos importantes e definir a contratação de servidores em cargos de confiança. A liderança exercida ao longo do mandato na direção da Câmara e do Senado permite aos presidentes acelerarem ou emperrarem votações, assim como convencer colegas parlamentares a mudarem o rumo de votações e posições. É por essa razão que a segunda-feira pode representar a melhor agenda política do presidente Jair Bolsonaro em 2021. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Entre os eleitores, no Senado estão 3 parlamentares cearenses, Eduardo Girão, Cid Gomes e Tacha Ereissati. E na disputa pela presidência da República, da Câmara Federal, 22 eleitores cearenses, que são os 22 deputados federais. E nesse embate, jornalista Beto Almeida, tanto o Carlos Silva quanto o Carlos Alberto falou que a agenda pode ser alterada de acordo com a sintonia de quem está no comando da Câmara ou do Senado. O presidente Jair Bolsonaro construiu ao longo dos últimos dias ações, articulações políticas que o permitem, neste café da manhã de segunda-feira, comemorar uma possível vitória na Câmara Federal e no Senado. Na Câmara com Arthur Lira, do PP de Alagoas, e no Senado com o senador Rodrigo Pacheco, do DEM. 2 presidentes aliados no comando do Congresso Nacional significa mais tranquilidade neste ano de 2021 para o presidente Jair Bolsonaro, que tenta em 2022 a reeleição. Tranquilidade, Beto Almeida, na definição de agenda, sem ameaça de impeachment e sem outros contratempos que poderiam surgir a partir de uma linha mais de independência no comando da Câmara Federal, com o perfil de, por exemplo, Baleia Rossi. Quando essa discussão sobre a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, elas tiveram início, as discussões tiveram início, claramente, até então, o presidente da casa, Rodrigo Maia, garantia, ou pelo menos dava a entender que tinha um controle dessa pauta da sucessão e que ele tinha essa vantagem de partir na frente com um nome que continuasse fazendo uma oposição ao presidente Bolsonaro e principalmente que mantivesse o controle da pauta de votações na Câmara dos Deputados, com reflexo também claro no Senado, portanto no Congresso Nacional. O vento mudou completamente. Hoje, a preço de hoje, o Rodrigo Maia está literalmente, enfraquecido, foi atropelado. Ontem à noite, por exemplo, toda a cúpula do DEM, a executiva nacional do partido, liberou a bancada.
Liberar a bancada significa dizer o seguinte, em outras palavras, o DEM não está mais rezando pela cartilha de Rodrigo Maia, não está mais rezando pela cartilha de apoio ao candidato Baleia Rossi. Ou seja, abre um espaço e um caminho mais amplo ainda para essa vitória de Arthur Lira. Tanto é que o Rodrigo Maia já está aqui nos jornais dizendo o seguinte, que não deverá permanecer no DEM. Ele disse que é incompatível a permanência dele num partido que virou aliado de bolsonarista. Seja como for, Rodrigo Maia sai dessa derrota, Luciano, muito enfraquecido. Talvez nem continue a previsão, não continue exercendo o seu mandato lá, mas provavelmente deva ir para São Paulo, ocupar algum cargo numa gestão com o Dória, fazer lá um flanco de oposição a Bolsonaro, mas você tem razão num aspecto. Primeiro, a eleição de dois aliados, um na Câmara e outro no Senado, cria um cenário político para o presidente Bolsonaro de muita tranquilidade. Melhora a governabilidade dele, porque o presidente Bolsonaro, de forma muito clara, tem dito que Rodrigo Maia literalmente travou a pauta que ele queria ver aprovada dos projetos, principalmente na área econômica, lá na Câmara dos Deputados. E, de fato, houve isso. Para você ter ideia, só para a gente avaliar aqui, nós estamos hoje entrando no segundo mês de dezembro e nós ainda não temos o orçamento da União de 2021 aprovado. Será uma urgência urgentíssima do presidente que for eleito hoje. Para além disso, Luciano, um assunto que tivemos o mês de janeiro no passado, hoje janeiro já passou, começamos fevereiro e a União ainda não tem o orçamento de 2022. Nem a comissão mista de orçamento foi sequer criada. O outro ponto que vai vir depois daí, Luciano, é a pressão sobre a criação ou a recriação do auxílio emergencial. Isso não tem dúvida. Essa é essencial, por isso que eu digo assim, essa eleição para a presidência da Câmara Federal e do Senado mexe com a agenda política nacional, mas mexe também com o cotidiano de quem nos acompanha neste momento, porque gera aí sim uma expectativa se essa nova direção do Congresso Nacional vai colocar ou não em pauta a votação da volta do auxílio emergencial. Agora, como você nos puxou o assunto sobre o orçamento da União de 2022, eu ainda falo sobre o orçamento da União de 2020, ou melhor, Beto, o orçamento de 2021 ainda não foi aprovado. E eu falo agora ainda sobre o orçamento de 2020, porque nessa disputa pela presidência da Câmara e do Senado, muita gente conseguiu viabilizar dinheiro. Os deputados federais do Ceará também garantiram na aproximação com o Palácio do Planalto e ao anunciarem votos no candidato Arthur Lira, abriram as torneiras para os municípios em que esses parlamentares são votados ganharem mais verbas. E nessa relação tem muita gente que ganha destaque aí, como por exemplo o deputado Domingos Neto, do PSD, que aparece como um dos parlamentares que mais conseguiram verbas extras, 170 milhões de reais. Exatamente. Lembrando que o Domingos Neto foi o relator do orçamento 2020 e abriu, logicamente, essa possibilidade, esse canal de negociação direto. E aí, Luciano, esse 170 milhões de reais que o Domingos Neto conseguiu nessa liberação, num volume total do governo, o governo, na realidade, abriu as torneiras mesmo. 3 bilhões de reais em recursos extras que não estavam daí dentro do orçamento para beneficiar 285 congressistas, sendo 250 deputados e 35 senadores. Domingos Neto ficou com 170 milhões, só ficou atrás do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E olha só, em 16º colocado entre os deputados que mais conseguiu verbas dentro desses 3 bilhões, Júnior Mano, que é um deputado de primeiro mandato do PL, mas conseguiu, Zeno, 35 milhões de reais. Capitão Wagner, por exemplo, Zeno, que é um aliado do bolsonarismo, só conseguiu 8 milhões de reais. A grande questão aqui é o seguinte, é legítimo, olha, Luciano, toda eleição para a presidência do Congresso Nacional, das duas casas, da Câmara e do Senado, tem sempre isso. O governo tem, como você diz, a caneta na mão, tem a verba e faz esse tipo de negociação. Se a gente vai colocar isso do ponto de vista ético, moral, é uma coisa a se discutir, mas não é uma exclusividade desse governo, mas de todos os governos. Naturalmente que o governo está jogando pesado porque ele sabe que precisa disso. Quando você coloca que os nossos ouvintes aqui ficam se perguntando, e o que é que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver. Auxílio emergencial, Luciano,
passa por uma decisão do Congresso Nacional e principalmente pelo interesse do presidente da casa em colocar isso em votação. A gente pensa aqui, por exemplo, Zenor, na questão de projetos importantíssimos para este país, como é o caso da BR do Mar, que é a iniciar a navegação de cabotagem de navios de carga entre um porto e outro, que dá base, inclusive, hoje para essa questão da greve dos caminhoneiros. Muita gente se pergunta o que é que isso tem a ver com a gente. Isso significa mais emprego, mercadorias que vão transitar pelos portos e, principalmente, a economia do país que melhora. A agenda econômica do governo muda completamente. São 7 horas e 46 minutos, a gente já estourou um pouco aqui, Beto, mas tem um bom dia do Carlos Alberto na região da Ibiapaba, na Serra Grande, região que é cortada pela BR-222, e o Carlos traz uma informação sobre a tranquilidade que marca esse trecho da BR-222 em um dia que começa com ameaça de paralisação de atividades entre os caminhoneiros. Muito bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida, ouvintes aqui do Jornal Alerta Geral. Luzenor, a gente fala ao vivo aqui da BR-222 no perímetro urbano de Tianguá, onde a movimentação nesse momento é tranquila. Os caminhões trafegam normalmente aqui pela BR-222, ou no sentido Piauí, ou no sentido Sobral, capital, sem nenhum tipo de obstáculo nesse momento. Ou seja, a paralisação dos caminhoneiros, pelo menos por enquanto, não afetou em nada o fluxo de veículos aqui na BR-222, no perímetro urbano de Tianguá. A gente continua durante o dia monitorando a movimentação por aqui e passando as informações aos ouvintes aqui do Jornal Alerta Geral. Abraço, Luzenor. Boa semana. Obrigado, Carlos Alberto, para você também, aos nossos ouvintes da FM 94 em Tianguá. Um bom início de semana. A você, jornalista Beto Almeida, o dia vai ser de muita agitação. Outras informações você terá aqui no nosso site cearagora.com.br e amanhã, pela manhã, aqui no Alerta Geral, os desdobramentos da disputa que marca hoje a corrida pela presidência da Câmara Federal e no Senado. A você, Beto, um bom início de semana. Um bom dia a todos e até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.